Graça e paz, Deus abençoe a todos. Lendo a genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, nós vimos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Abraão, Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos. Nenhum desses homens pode ser considerado perfeito sob nenhum aspecto. Absolutamente nenhum. E a Bíblia não declara que eles foram perfeitos, de modo algum. A Bíblia expõe de cada um deles todas as suas falhas, todos os seus erros e todos os seus equívocos, homens que eram. Mas esses homens obtiveram o favor e a graça de fazerem parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles conquistaram, por assim dizer, ou foram agraciados. Talvez a palavra que o religioso mais goste é a palavra agraciado, se bem que a graça não dispensa trabalho, a graça não dispensa dedicação, a graça não dispensa o empenho necessário para fazer valer aquilo e absolutamente tudo aquilo que sabemos ser o correto, o adequado ou o agradável a Deus. Não dividimos a realidade, ou graça ou empenho. Muito pelo contrário, caminham juntas. A ação divina, a cooperação humana. No aspecto humano, no que diz respeito à nossa cooperação, muitas pessoas falam de uma intensa batalha, de uma incrível luta, de uma longa jornada, de uma vida intensa de trabalho, de dedicação, de esforço e de empenho. Isso não significa necessariamente que a ação humana seja capaz de se sobrepor à graça divina. E também não significa que a graça divina dispense a necessária cooperação humana. Atuam em conjunto com o propósito estabelecido ou o propósito ordenado pelo próprio Deus. Assim, esses homens obtiveram o testemunho de terem agradado a Deus. Conquistaram o direito perante a humanidade de terem as suas histórias contadas a partir da perspectiva da fé, a partir da perspectiva da vida de comunhão, de obediência a Deus. No espectro religioso, estes homens foram colocados como testemunhas, como testemunhos vivos da ação de Deus na humanidade e através da humanidade. Muitas pessoas pagam, e pagam muito, por biografias. Alguns pagam tão bem que as suas vidas são transformadas em filmes, não só um livro, mas também um filme, né? Uma peça de teatro musical, como alguns gostam hoje em dia, ou um filme de aventura, um filme de emoção, ainda que seja com uma conotação religiosa. Né? Nós sabemos da vida de muitas pessoas com um caráter religioso ou espiritual que foram transformadas aí em livros e filmes e coisas do gênero. Mas, via de regra, as pessoas despendem muito dinheiro para obterem o testemunho perante os outros de terem vivido desta ou daquela maneira. As biografias pagas. Os homens santos, ao contrário, foram agraciados por Deus de tal maneira que as suas vidas são contadas sob a perspectiva divina. E o primeiro deles é Abraão. Abraão foi o primeiro aqui a ter o testemunho da fé. Por quê? Porque Abraão creu em Deus. E aí, o ato ou a decisão, porque não foi algo meramente intelectual. Eu creio no Deus verdadeiro, existe um Deus verdadeiro, a idolatria não é nada, e segue a vida. Não. Abraão creu em Deus e abandonou, e deixou, e se afastou do que era o centro econômico, político naqueles dias lá. Deixou sua terra, deixou sua parentela e peregrinou.
viveu como aquele que caminha, sustentado, guiado pela mão divina. Viveu como alguém que não pertence a um lugar específico, mas pertence ao Todo-Poderoso Deus, que guiava os seus passos, que guiava o seu caminhar e o seu viver. A vida de Abraão foi transformada num testemunho vivo. Ele não pagou nenhum biógrafo, ele não pagou historiadores, ele não construiu monumentos de si mesmo, ele não escreveu nenhum livro para a posteridade, se bem que alguém queiram vender aí uns livros, livro de Abraão ou coisa do gênero, sempre tem aí alguém querendo lucrar com a vida alheia. Não, ele não o fez. Ele viveu em obediência a Deus de maneira tal que quando alguém perguntava quem é aquele homem, quem é aquele grupo de pessoas que vive ali afastado das cidades, meio que afastado de todos lá. Ah, aquele é Abraão. Ele é servo do Deus Altíssimo. Aí por que ele está afastado das cidades? Porque Deus mandou. Foi o que ele nos disse. Esse era o testemunho de Abraão. Esse era o viver de Abraão. Abraão, o que você está fazendo por aqui? Estou seguindo as ordens do Deus Altíssimo. Estou aqui porque o Deus Altíssimo me enviou para essa terra. Abraão não apresentava lá atacando, ofendendo ou insultando a quem quer que fosse. Ele nunca chegou em algum lugar e disse, estou aqui porque isso aqui tudo será meu, será da minha descendência. Podem se preparar que eu vou dominar sobre tudo, dominarei sobre todos. Não. Essa é a história da promessa de Deus para Abraão. Ele viveu de acordo com as suas posses, sendo ricamente sempre abençoado, amparado, protegido, guardado, guiado pelo Todo-Poderoso Deus. Abraão tem o testemunho porque creu em Deus. Isaac também tem o testemunho, partilha do mesmo testemunho de haver confiado em Deus. Se bem que a vida de Isaac, ela, por ser ele o filho de Abraão, por ser ele uma continuidade, ela em si ela é uma continuação, né? Isaac vive como que a sombra do pai. Abraão é o pai da fé. Isaac é o filho de Abraão, né? Isaac não conquistou na Bíblia essa independência em relação àquele que o precedeu. Isaac é sinônimo de uma continuidade. No sentido moral, como diziam alguns comentaristas no passado, em sentido moral, Abraão significa para nós a virtude da fé por seu exemplo. Abraão creu em Deus e lhe foi tido em conta para a justiça. Isaac, que é traduzido por riso, não uma alegria qualquer, não uma gargalhada qualquer. Isaac é traduzido como uma alegria da alma, uma alegria do coração, um deleitar-se em Deus, porque ele é fruto da promessa de Deus. Nasceu de uma mãe idosa e de um pai idoso, quando estes não eram mais capazes de procriar. Isaac é um milagre de Deus na vida de um casal de velhos, na vida de um casal de idosos. A alegria que transbordou da alma, do espírito de Sara e de Abraão após esse incrível milagre se traduz em Isaac, ou riso, como nós já dizemos, uma alegria, um transbordar do espírito em decorrência da agir de Deus. Se no início, quando ouviram a promessa, foi uma risada meio que de dúvida, de ironia, com o passar do tempo, com a confirmação do milagre, transformou-se num transbordar do espírito humano em decorrência da ação do poder de Deus. Mas Isaac significa, pode ser traduzido e interpretado
a vida dele, ou a espera por ele, como esperança. A esperança acompanha a fé. A esperança sempre acompanhou a fé. A esperança, ela é semelhantemente nossa alegria, porque nos faz aguardar os bens eternos e alegrar-nos com eles. Abraão gerou Isaac porque a fé gera a esperança. Esse é uma analogia comum feita pelos antigos comentaristas da Bíblia, do texto sagrado. Eles gostavam muito dessas alegorias. Abraão gerou Isaac, porque a fé, Abraão é o pai da fé, a fé gera esperança. E a esperança é confirmada no amor, a maneira como dedicamos a nossa vida, o nosso ser ao próprio Deus, ao Todo-Poderoso Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força. Fé, esperança e amor são uma mensagem constante em todo o texto sagrado. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.